e remetendo aqui a sabatina do ministro Meirelles. Ele ressalvou várias vezes que hoje a gente vive um momento conturbado na economia, bolsa derretendo, dólar disparando, porque alguns candidatos andam pregando o que, segundo ele, não seria correto, seria um rompimento com a atual política econômica, com conquistas que se obteve nesse governo, como, por exemplo, o teto de gastos. E o senhor já disse várias vezes ser contra teto de gasto e que também romperia com muitas das políticas que vêm sendo executadas pelo atual governo. É isso mesmo? O senhor se sente responsável por esse derretimento do mercado, da economia mais fraca do que se esperava? Veja, nós temos uma questão para debater no Brasil, e eu quero crer que ela se divide em duas perguntas, que são muito simples. A primeira pergunta, está tudo bem? As coisas estão bem no Brasil? Nós devemos conservar as coisas como estão? Eu respondo comovidamente que o Brasil precisa mudar. O Brasil não está bem, o Brasil está muito mal, ao contrário do meu estimado amigo Henrique Meirelles, ilustre opositor, percebe, eu acho que o Brasil está numa situação terrível, mais do que ruim. E a outra pergunta é, o que fazer para resolver isso? Esse quadro que está aí. Eu quero crer que o debate deveria ser assim. Senão a gente cai nesse subjetivismo. Repare bem, o dólar está se apreciando no mundo inteiro. No mundo inteiro. E, mais ou menos, a de hoje eu não vi ainda, mas ontem foi mais ou menos numa proporção de 1,5% no mundo inteiro. E não me consta que haja nenhum candidato no mundo inteiro para justificar. Se vocês recuperarem, especialmente quem está na internet, o que eu já andei dizendo sobre isso, porque é filme velho, é evidente que o Meirelles representa, não é por culpa pessoal dele, né, uma entidade fantasmagórica que se autorrefere mercado, sendo estritamente uma fração mínima do mercado, que é o setor rentista, financeiro, que se atribui, sem autorização de ninguém, uma tutela sobre a democracia. Eu respeito o mercado, mas não aceito essa tutela. E aí vamos ter clareza. Revogar a PEC 95 é um imperativo de fato. E eu digo sempre, existe uma razão mal criada para se afirmar isso e uma razão que é a que vocês merecem, uma razão mais elaborada. A mal criada é, por pouco que se insista, não há precedente no planeta Terra de ninguém estabelecer com uma Constituição rígida como a nossa, que exige 3/5 de reforma, um tabelamento de gastos por 20 anos. Não há esse precedente em nenhum lugar do planeta Terra. É simples de entender isso. E vamos entender por quê. Porque o Brasil nasce ao redor de 2.700.000 bebês por ano. Se nascem 2.700.000 bebês por ano, eu preciso ter maternidade expansiva para além da inflação e do gasto nominal. Eu preciso ter matrícula na pré-escola, eu preciso ter matrícula no ensino infantil, eu preciso ter matrícula no ensino médio. O Brasil tem um probleminha, para ficar aqui numa ironia que não cabe no assunto, de 62.500 homicídios praticados nos 12 meses que nos separam os últimos. Ante a impotência do Estado de Direito Democrático, que só tem sido capaz, pelas fontes que eu respeito, porque é toda uma tentativa de desqualificar minha opinião, mudando de fonte, mudando de metodologia, mas as fontes que eu respeito, que são oficiais, falam que o Brasil tem tido capacidade de investigar 8 em cada 100 desses homicídios. É assim mesmo, pelos próximos 20 anos, nós não vamos repor os carros da polícia, a capacidade de investigação, porque, supondo que nós vamos só atualizar o nominal, com a inflação de 3%, que é a inflação anualizada que esperamos para o futuro, nós não temos como expandir o serviço. Não estou falando mais de porto, de aeroporto, de rodovia, de ciência e tecnologia, em que a nação brasileira tem um orçamento menor do que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Então, isso é basicamente uma estupidez impraticável, que eles fizeram sem discutir com ninguém, usurpando o poder, como fizeram. Isso quer dizer o quê? Que eu vou... Isso é me avisando do tempo? Eu não fui avisado, perdão. Para aqui ou... Concluo. O que eu pretendo é colocar a minha prática a serviço da nação brasileira. Eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro em população, governei a 5ª maior cidade do Brasil e não tenho um dia de déficit. Um dia sequer de déficit na minha longa história. Pelo contrário, o governador do Ceará foi ao mercado e comprei com 15, 20 anos de antecedência 100% da dívida em títulos do Tesouro.
estadual cearense. Só eu tenho essa história. Por que agora esse mercado vai tirar de mim a suspeição de que eu não sou austero? Agora, o que o Brasil tem que fazer é pensar sério e desenhar um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, falando em